Resista à deturpação. Chamado para você, discípulo de Jesus Cristo, nesta noite. E esse chamado está na carta de Judas, a brevíssimo livro, brevíssima carta no Novo Testamento. Está exatamente antes de Apocalipse, praticamente uma página, carta de Judas. Apocalipse, o último livro da Bíblia, e Judas então vem antes de Apocalipse. É a palavra do Senhor que encontra o seu coração hoje nos versos 3 e 4 de Judas. Judas seria um texto dividido, ou é um texto dividido apenas em versículos, porque é breve, e nós vamos focar nesta noite nos versos 3 e 4. Versos 3 e 4. E esse verso 3, que vamos ler daqui um pouco, mas quero já adiantar a leitura dele, porque é o verso-chave para notarmos a mensagem desta carta, quando pensamos em resistir à deturpação. O verso 3 diz, senti que era necessário, aliás, ele diz, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiado aos santos. Então aí está o verso que já nos aponta a razão, o propósito dessa carta e o que ela tem para mim e para você enquanto caminhamos neste mundo. Nós vamos então agora à palavra do Senhor, e que o Senhor lhe dê uma mente capaz e um coração disposto para, nesses instantes, se voltar para a palavra. E nós vamos então focar no versos 3 e 4, mas eu vou começar antes com o verso 1 e 2, a introdução, onde nós temos o remetente, nós temos também o destinatário, e as verdades envolvidas nos dois. Diz assim, no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Ouvimos a palavra de Deus. Isentão, esse é um termo dos nossos dias. Esse usa, me parece, agora em todas os caminhos por aí, mas entende-se que começou no meio evangélico, isentão, e um aumentativo do ser isento. Então, o isentão é aquele que se porta com muita isenção. Em que sentido? Aquele crente que não se posiciona, que prefere se proteger, não assumindo as verdades que ele confessa crer. Ele que se omite quando algo é colocado contrário à verdade do Senhor Jesus Cristo, das Escrituras, do Evangelho.
ou quando alguém deturpa essa mensagem. É o isentão. E há uma versão do isentão, que é aquele que intencionalmente apresenta o Evangelho como algo que pode ser e não ser. Há um pregador muito conhecido, de linha progressista, muito inteligente, muito articulado, que ele faz isso de forma muito hábil. É e não é. Ele prega, quando ele fala muitas coisas, ele consegue colocar entre o sim e o não. E a verdade cristã, então, fica um sonido incerto. É o isentão nessas formas. E esse texto de Judas diz que você, discípulo de Cristo, crente em Cristo Jesus, jamais pode ser um isentão, se tornar isento diante daquilo que o Evangelho diz e afirma e aquilo que o mundo crê. O chamado, então, é para você engajar-se no confronto. Engaje-se no confronto. Não fique de fora. Não se proteja se omitindo da batalha. É preciso engajar-se no confronto. E aí, desde já, nós temos a visão de que a vida cristã envolve o confronto. Nós pensamos, talvez, muitas vezes equivocadamente, que a vida cristã é atingir um ponto onde então não há mais confronto. Pelo contrário, o chamado aqui é para você se engajar no confronto. E aqui ele apresenta uma razão importantíssima. Há um ataque interno, um ataque dentro da Igreja de Jesus Cristo. Nós, como crentes, e a Igreja de Jesus Cristo, ela enfrenta muitos ataques externos, isto é, aqueles que vêm de quem não crê nas Escrituras, uma cultura que é até avessa ao Evangelho. Então eles criticam, eles atacam, combatem, tentam demonstrar que não é verdadeiro isto. Este é um ataque externo que precisamos também lutar, é um confronto que é meu e seu. Mas, aqui nesse texto, ele está se referindo a algo muito mais perigoso, porque é o ataque interno, não externo. Em 1936, estava se desenrolando a Guerra Civil Espanhola, a revolução que aconteceu naquele país, naqueles dias. E o líder Francisco Franco enviou um telegrama naqueles dias e avançava a força revolucionária com 4 colunas, não é? Expressão militar para grupos de soldados, com 4 colunas na direção da capital. Mas nesse telegrama, o líder Francisco Franco disse: nós estamos com 4 colunas indo para a batalha, mas nós temos a 5ª coluna. A 5ª coluna. Nós usamos essa expressão muitas vezes, a 5ª coluna. De onde vem? Vem daqui. Vem da história espanhola. O que era a 5ª coluna? 4 colunas revolucionárias, fardadas, declaradamente então posicionadas pela causa que estavam lutando. Todo mundo poderia saber quem eram eles. Mas, segundo o líder aqui, lá na capital, onde estava a força contrária com a qual eles iam lutar, havia ali uma outra coluna deles, que eram soldados no meio, envolvidos na força contrária, mas que tinham virado casaca, que quando eles chegassem lá, eles iam lutar a favor deles. E seria uma derrocada então para as forças que estavam ali aguardando as 4 colunas. Então, 5ª coluna, aqueles que estavam como que alistados para lutar por um lado, mas na verdade eles estavam comprometidos com o outro lado. Aí então a expressão nossa 5ª coluna. No meio da Igreja de Jesus Cristo, sempre houve, veja bem, Judas está escrevendo lá no 1º século.
Sempre houve, e haverá, e há hoje, quinta coluna no meio do povo de Deus. É preciso muita atenção, muita atenção. Aqui, então, Judas nos alerta. Se você esteve aqui na semana passada, você ouviu sobre este Judas. O Judas, o autor, quem é esse Judas? Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, na sua introdução, saudação, dando o remetente, o autor. Ele é servo de Jesus Cristo, mas ele é irmão de Tiago. Que Tiago é este? Evangelho de Marcos, capítulo 6, nos dá o nome dos 4 irmãos de Jesus Cristo. 4 irmãos de Jesus Cristo. Tiago, José, Simão e Judas. E aí, olhando outras passagens do Novo Testamento, nós vemos que esse irmão de Jesus Cristo, possivelmente o mais velho, chamado Tiago, se tornou inclusive um líder na igreja em Jerusalém, lembrando que os irmãos de Jesus vieram a crer nele somente depois da ressurreição, em vida eles não criam, e então eles se convertem, e Tiago torna-se o líder na igreja em Jerusalém. Vemos isso em especial. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas, mas em Atos capítulo 15, quando essa grande reunião da igreja em Jerusalém, Tiago aparece ali como grande líder. Um irmão, tudo indica, mais velho de Jesus Cristo. Ou se preferirmos, meio-irmão. Meio-irmão, a mesma mãe, mas não o pai. Mas aparece Judas, também ali entre os irmãos de Jesus Cristo. E agora ele se identifica como irmão de Tiago. Se ele escreve para as igrejas da ocasião, igrejas judaicas, cristãos judaicos que se converteram, cristãos judaicos, se ele escreve se apresentando como irmão de Tiago, porque naqueles dias era uma referência suficiente. Tiago, irmão do Senhor, aquele que é líder da igreja em Jerusalém, conhecido, eu sou irmão dele. Então Judas, que escreve aqui, é também um meio-irmão de Jesus Cristo, mas ele usa Tiago como sua referência com relação a Jesus Cristo. Ele diz simplesmente, sou servo, e a palavra ali é escravo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu Senhor. Ele entende a diferença do relacionamento sanguíneo com o espiritual. Quem é Jesus Cristo? Ele é meu irmão, mas ele não vai falar desta forma, porque na verdade, esse que é meu meio-irmão é o meu Senhor, eu sou escravo dele. Muito bem, então ele escreve aqui a sua carta. Quinta coluna, ataque interno. Ele vai dizer então o quê? Infiltraram-se dissimuladamente. Infiltraram-se, você sabe, você conhece esse termo, os infiltrados. Infiltraram-se dissimuladamente, isto é, de forma ardilosa, camuflados, dissimulados, sorrateiros, muito fácil de não serem percebidos. E muitos intérpretes, inclusive, pensam que aqui se tratava de alguns chamados pregadores itinerantes. Pessoas que entendiam ter um chamado de pregar, ou tinham uma projeção como mestres, e iam de igreja em igreja, ficavam um pouco em uma e um pouco em outra. Ou pode ser também que eram fixos, mas essas pessoas tinham influência. Esses infiltrados, o carta vai deixar claro, que eram pessoas que tinham uma influência nas igrejas. Mas ele diz, são infiltrados e dissimulados. E aí é que a coisa se torna perigosa. Porque quando nós falamos do ataque externo à igreja, ataque externo ao evangelho, por exemplo, na mídia, de alguém que é avesso ao evangelho, e ele fala contra, é avesso à fé cristã, ele fala contra, mas você sabe quem é. É você lutando, você encontra-se numa luta com um inimigo que coloca a bandeira dele no mastro, e você sabe quem ele é. Ele veste o uniforme, você sabe que é o uniforme do exército contrário. Mas quando se trata da quinta coluna, é bem mais complicado. Porque ele é capaz de vestir o mesmo uniforme que nós vestimos, mas não ser realmente um dos nossos.
Aí está a luta tremenda que está diante de mim e de você. Eu disse que para muitos intérpretes, estes infiltrados eram pregadores itinerantes, isto é, numa igreja e para outra. Se for esse o caso, nós temos um grande paralelo aos nossos dias, muito comum, que é a internet. Quanta gente falando, querendo falar na internet como líder cristão, influenciando tantos crentes. É preciso tomar muito cuidado, muito cuidado. O perigo que aquela igreja vivia nos dias de Judas, no primeiro século, é um perigo que nunca foi embora e não irá. E nos nossos dias, com a internet, continua o problema. Livros e mais livros por aí. Quantas coisas erradas infiltraram-se dissimuladamente. Eles dizem ser de Cristo, dizem ser da Igreja de Jesus Cristo, mas não são, porque eles têm comprometido o Evangelho e a verdade cristã. Judas os chama de ímpios. Ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio, nas Escrituras, aqui ele escreve para igrejas de fundo judaico, e entende-se que a melhor interpretação deve ser buscada justamente no judaísmo. Quando você lê o Velho Testamento, por exemplo, em Salmos e outros livros da sabedoria ali, você vai encontrar sempre ímpio versus justo. Justo, aqueles que andam na retidão de Deus, das verdades do Senhor, e o ímpio é aquele que não anda. Então, ele chama essas pessoas que infiltraram a igreja de ímpios. Em que sentido? Não, primeiramente, no sentido teológico, doutrinário, das crenças, mas no sentido ético. A ideia primeira é ética, é moral, é moral. Esses ímpios eram aqueles que estavam sem a ética cristã, porque estavam sem os princípios, deturpando os princípios da fé. Então, esses sem retidão de vida, esses que estavam pregando um caminho errado. E ele coloca duas qualificações para esses ímpios, esses infiltrados. Primeiro, ele vai dizer, no verso 4, que eles transformaram a graça em Jesus Cristo no que? Em libertinagem. E a palavra aí é libertinagem sexual, algo tão forte nos nossos dias. Mas naqueles dias, o que acontecia é que a libertação que nós temos em Cristo, de não sermos mais escravos da lei no Velho Testamento, como aquela que deveria nos salvar através do nosso cumprimento perfeito dela, entendiam que uma vez libertos dela em Jesus Cristo, a graça cobre todos os nossos pecados, e então nós podemos viver e fazer o que nós quisermos, porque a graça cobre tudo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, ele vai lidar justamente com esse problema lá na igreja de Roma. E lá havia alguns dizendo, olha, a graça foi abundante, cobriu os meus pecados. Então, quanto eu mais pecar, eu permito que a graça seja maior. E Paulo diz, haveremos de pecar para que a graça aumente? Ele faz essa pergunta em Romanos capítulo 6. E ele dá a resposta em seguida, de forma nenhuma. E aí ele vai dizer, como nós podemos vivermos escravos dessa imoralidade que fomos libertos. Enfim, aqui estão infiltrados os ímpios que estavam transformando a graça de Jesus Cristo em libertinagem. E aí você vê uma distorção da doutrina, dos princípios que é Jesus Cristo, tendo consequência na prática de vida, na moral, na ética, na forma de se comportar. Mas não somente eles transformavam a graça em libertinagem, mas eles dizem aqui, negam Jesus Cristo soberano Senhor. Negam Jesus Cristo soberano Senhor.
Poderia-se pensar que eles estavam atacando primeiramente os princípios sobre a pessoa de Jesus Cristo, a cristologia. E até alguns pensam que já era uma pequena influência do pensamento grego pagão, filosófico, e que vai dar depois o surgimento do chamado gnosticismo, e que aqui então já havia um negar de Jesus Cristo como aquele que veio realmente em corpo encarnado, era apenas uma aparência, não era realmente. Mas a carta toda vai tratar mais da questão ética, moral, e não da questão da pessoa de Jesus Cristo na cristologia. Então, negar Cristo, soberano Senhor, é melhor entendido como aquele que nega o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo sobre a sua vida, seu comportamento, suas ações, sua ética, sua moral. Os ímpios, os infiltrados, o ataque interno, que vem trazer uma visão da soberania de Cristo comprometida. Temos que ouvir a cultura, sabe? Há um progresso acontecendo. E a fé cristã tem que acompanhar esse progresso, os progressistas dos nossos dias. E é justamente a questão aqui da libertinagem moral, da perda de referência que ele está tratando. Nós precisamos acompanhar a fé cristã, a interpretação da Bíblia, a questão da ideologia de gênero. É esse problema que ele está atacando aqui, uma proposta ética que não é conforme o senhorio de Cristo absoluto e não a cultura que deve ditar então estabelecer como eu devo viver. O ataque interno. Não é que essas pessoas não falavam de Jesus Cristo, porque se eles não falassem, ou até se eles negassem no sentido que Jesus Cristo nunca existiu, não é o caso, era muito fácil perceber o erro e dar as costas. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar. Fica atraente, atrativo, o discurso é bonito, o discurso parece ser muito atual. Estamos alinhando aí Cristo com a cultura, com a nova ética, com a nova moral. O problema é esse, o ataque interno. Eles falam de Jesus, eles têm a Bíblia na mão, eles são pregadores, eles têm voz, eles são articulados. Mas no meio de algumas verdades que eles afirmam, que nós também afirmamos, eles introduzem a distorção. É preciso se engajar então no confronto. Há um ataque interno, mas o texto diz que esses ímpios já têm uma condenação sentenciada. E aí nós vamos ler os exemplos que ele vai dar nesta carta mais à frente, citando o Velho Testamento em particular, e mostrando que Deus já condena isto há muito tempo. Já está sentenciado, que Deus condena isto já desde o Velho Testamento, e vamos encontrar a condenação no Novo Testamento. É preciso se engajar no confronto, ficar atento ao ataque interno dentro da nossa igreja, e quando nós nos expomos àquilo que está fora da igreja. Aliás, enquanto se está no aprisco, se está muito protegido. Quando você começa a sair fora do aprisco, que é a proposta de Jesus Cristo, a igreja local, você se expõe a grandes perigos. Falam como nós falamos, mas distorce o que falamos. E aí o inimigo é dissimulado, é infiltrado, pode não ser notado e você ser envolvido por ele. Engaje-se no confronto. É o chamado do Senhor para você no meio dessa semana. Certamente você está enfrentando algumas lutas, o chamado é para você. Mas então, que luta é essa? Que luta é essa? É luta por preceitos definidos, muito bem definidos. Ele fala sobre batalhar pela fé. Palavrinha, 2 letras, pequeníssima, pela fé.
E aí precisamos entender o que ele está falando aqui. Não da fé subjetiva, isto é, o meu crer, batalhar pelo meu crer, aquilo que eu tenho dentro de mim, minha convicção, etc., minha afirmação de confiança. Não, não é essa fé subjetiva. Aqui é a fé objetiva, isto é, aqueles preceitos estabelecidos nas Escrituras, estabelecidos pelos apóstolos, então por Jesus Cristo, que eu e você igualmente podemos conhecer. A minha fé subjetiva, aquilo que está dentro de mim, você não pode conhecer, e é muito difícil até falarmos dela. Assim como falar da sua também. Como que você crê, como é que está lá dentro da sua fé, etc. Mas aqui é fé, temos dos preceitos definidos da palavra, aquilo que eu e você abrimos e lemos juntos. Não está em nós, está fora de nós. Não depende de como eu me sinto ou creio aqui dentro. Ele é fé estabelecida, verdades da fé de uma vez por todas. E aí então, nós vamos perceber que quando ele usa a palavra fé, na fé cristã, a fé, isto é, os preceitos sobre quem Deus é, quem Jesus Cristo é, o que Ele fez, a obra, a vida dele, tem tudo a ver com a ética, com a moral e a forma de nos comportarmos. Preceitos definidos que estabelecem quem é Jesus Cristo, o que é o Evangelho, e então quais as implicações para a nossa forma de viver, comportar, para a nossa moral e ética. Mas note bem que essa fé, diz ele, que foi entregue de uma vez por todas. O que quer dizer isto? Isto quer dizer simplesmente que esta fé, isto é, o corpo de verdades do Evangelho, a doutrina apostólica, não pode ser acrescida, não pode ser diminuída. Foi entregue de uma vez por todas, está pronto e fechado. É um pacote que ninguém abre, no sentido de abrir para mudar, melhorar, alterar. De uma vez por todas, isto quer dizer que não tem que progredir conforme a cultura é progressiva e progride, mudando seus valores. E hoje em dia avança de forma tão rápida nessa mutação, chegando a absurdos. Não, a fé cristã não está aí à mercê de um progresso cultural, ético, moral. Foi entregue de uma vez por todas. Pronto, fechado. E aí está, ninguém tira, ninguém põe, ninguém progride a doutrina do Evangelho. Mas diz mais, foi de uma vez por todas o quê? Confiada. Esta fé foi confiada. Qual a implicação deste verbo? Falando desta fé do Evangelho, deste corpo de doutrinas aqui, de verdades. Este verbo confiado, quer dizer, eu e você recebemos, de uma vez por todas foi dado e nós recebemos. Meu irmão, minha irmã, isto aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, não é um produto humano, meu, que eu e você criamos. Não foi criado nem mesmo pela igreja. A Igreja Católica Romana tem uma visão das Escrituras que compromete bastante isto, porque eles entendem, não, a Bíblia é um produto da igreja. Não é verdade. Quando a igreja, lá na Antiguidade, segundo século, terceiro, começa a afirmar com os livros inspirados, isso foi dado para a igreja. A igreja não estabelece isso. Aquelas manifestações da igreja era reconhecendo aquilo que já estava estabelecido. E esses reconhecimentos ela fazia porque haviam ataques contra esses livros, contra o conteúdo da Bíblia. E aí então a igreja preservava aquilo que ela tinha recebido e cria. Enfim, eu e você recebemos isto. Antes da igreja nascer, Jesus Cristo falou. Antes da igreja nascer, o Velho Testamento estava pronto. A igreja não criou o Velho Testamento. A verdade é que os princípios, os preceitos aqui são definidos e eu e você
recebemos. Nenhum ser humano recebeu pronto de uma vez por todas. Mas quando fala é confiado, também está dizendo do que? Da responsabilidade sua de crente em Cristo, discípulo de Jesus Cristo. Foi confiado a nós como igreja. A nós cabe o que então? A responsabilidade de preservar, guardar, não alterar. É preciso então conhecer os preceitos e afirmar os preceitos definidos. É preciso se engajar no confronto. Engaje-se, meu irmão, minha irmã, porque nesses dias é urgente essa necessidade. Conhecer e afirmar. Foi confiado a nós esses preceitos, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E por isso que então Judas vai fazer essa convocação enfática. É preciso se engajar no confronto. Eu gostaria tanto de ficar isento, ser um isentão. Não, a convocação é enfática. Ele diz, olha, eu me propus a escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos. Talvez ele ia fazer um tratado doutrinado teológico de quem é Jesus Cristo, a obra dele, o que significa a morte dele na cruz. Talvez algo como o apóstolo Paulo faz em grande parte da carta aos Romanos, expondo o que é a graça de Deus em Cristo, longamente. Algo realmente bem mais prazeroso para nós. Eu pensei em escrever a você, diz ele, eu ia escrever acerca da salvação que compartilhamos. Mas aí nós vemos que ele vai preterir esse assunto talvez mais preferido, mais atrativo, mais atraente para nós, algo mais agradável. Falar de engajar-se em confronto não é muito agradável, na verdade, é incômodo, às vezes até pesado. Vamos falar então apenas daquilo que nós achamos mais agradável. Sim, devemos falar, precisamos falar da salvação que compartilhamos, mas nunca nos esquecendo que ela envolve um chamado, uma convocação enfática para o confronto. Por isso, ele vai preterir a sua primeira intenção, que era escrever acerca da salvação compartilhada, e ele vai entrar aqui com uma urgência, uma emergência. Esta carta, e particularmente este verso, nela é um soar de uma sirene que anuncia uma urgência, uma emergência. Uma vez eu estava ainda solteiro, eu estava com um grupo de jovens da igreja da qual fazia parte, num apartamento que havíamos alugado, estamos ali nos 10, num apartamento que alugamos na Praia Grande, passando lá um feriado prolongado. E já era por volta, creio que 9h30, 10 horas da noite, estávamos ali esquentando a janta, íamos tomar um lanche, não me lembro bem, e já estávamos ali meio de pijamas, meio pronto para comer e relaxar, depois ir para a cama. E quando nós estávamos nessa tranquilidade, um pouco de fome já, prontos para comer, começamos a ouvir uma certa comoção, parece que vinha do lado de fora, e a comoção cresceu, aqui um pouco uma sirene começou a apitar, e nós olhamos para o outro, o que está acontecendo, e logo alguém se dirigiu para a porta para ver do lado de fora do apartamento, nas escadas, e gente descendo correndo, e gritavam, o prédio está em fogo, incêndio, há um incêndio no prédio. E essa era o que todo mundo falava. E quando nós escutamos isso, do jeito que nós estávamos, saímos pela porta e descemos também correndo as escadas. E lá embaixo, corremos para a rua, calçada do outro lado. E realmente havia um incêndio no prédio. E nós olhamos, nós em pijamas, lá do lado de fora, naquela hora da noite. Por quê? Porque soou urgência, emergência. E aí,
é algo que você não fica debatendo, discutindo, vou, não vou, pode, não pode, será que vamos deixar para depois? E esta carta de Judas é isto, essa convocação enfática que me chama você a engajar no confronto já e em todo o tempo. Às vezes, alguns crentes ficam preocupados, mas por que há tanta divisão? Não é essa questão, e até alguns entendem, por exemplo, já vi também do lado católico romano, se tivesse o Papa, todo mundo não teria esse problema. A verdade é que há divisão na Igreja Católica, houve divisão na Igreja Católica, muito antes desta formação atual, da Idade Média para cá, da Igreja Católica já houve a separação, porque a fé cristã é uma fé do confronto, é a batalha pela verdade. Nos dias de Judas, já havia essa luta, até dentro da própria igreja. O inimigo não vai deixar o Evangelho de Jesus Cristo em paz, nem mesmo dentro da igreja, especialmente dentro da igreja. Então, aquilo que se vê hoje, a batalha pela verdade, esse confronto com o erro, não é novidade. Foi assim nos dias dos apóstolos, que é os dias de Judas, e foi assim através dos séculos e até hoje. O inimigo não vai deixar a verdade em paz. Vai sempre cutucar, vai sempre tumultuar, vai sempre inventar ideias novas, novas sensações, novo ensino. E parece tão bonito e atrativo. Infiltrados, atacando. Por isso que ele vai dizer, então, a grande convocação enfática, insistindo, em vez de escrever sobre a salvação que compartilhamos, resolveu escrever sobre o quê? Ele resolveu escrever insistindo que batalhassem pela fé. Batalhassem pela fé. Sabe, quando você ouve esse verbo batalhar aqui, deixe-me dizer, se você não sabe, que a nossa palavra agonizar, o verbo agonizar, não veio do latim, veio do grego antigo, a língua usada por Judas para escrever esta carta. Nós temos aqui, nos nossos dias, nós temos o sentido do verbo agonizar, aquele momento de sofrer em relação a algo, a um acontecimento, a uma situação de vida. Isto vem do grego, mas era usado naqueles dias, agonizar, para descrever, sabe o quê? O que nós chamamos hoje de luta olímpica. Você sabe qual é a luta olímpica? Aquela que então é a estratégia de medir forças, ver quem imobiliza quem, sem ferir um ao outro, como esses tipos de luta tem por aí fora, nos nossos dias. Enfim, agonizar era o empenho do atleta que estava naquela luta, tentando vencer. Era a palavra para descrever aquele esforço, aquele desgaste, aquele empenho ali para vencer. E é esse termo aqui que é o batalhar. Exatamente, eu e você nessa luta, onde nós precisamos, podemos dizer até agonizar às vezes, insistindo que batalhassem pela fé, pelas verdades do Evangelho e as implicações para o nosso modo de vida. Enfim, antigo é o ataque ao Evangelho, é o confronto com o Evangelho, isso não é novidade dos nossos dias. E aí também transparece para mim e você, meu irmão, minha irmã, não se esqueça disso. A vida cristã é o nosso ponto de parada e descanso em tantos sentidos do nosso íntimo. Mas nunca se esqueça também que a vida cristã e a fé cristã é um batalhar. É um batalhar. Você será provocado, cutucado, assediado pelo erro, inclusive dentro do chamado campo dos que creem. Pessoas que têm voz, pessoas articuladas. Nós temos o ataque externo, que vem do mundo avesso ao Evangelho. E temos o ataque interno, que o inimigo coloca distorções.
A vida cristã precisa ser vista por você como um chamado ao confronto, a engajar-se no confronto. Eu pensei que agora ia poder ficar no meu canto. Não, é um campo de batalha a fé. Então o crente em Cristo e a igreja tem o dever de se engajar. Tem o dever. Ele diz, insistindo que batalhassem pela fé. Decidi escrever insistindo. Veja a convocação enfática. Coloca o dever sobre mim e sobre você, de ficarmos atentos, vigiarmos a todo o tempo, tudo que a gente ouve, filtrar com a ortodoxia cristã, vigiar, ouvidos atentos. Conversei uma vez com um homem que lutou na Segunda Guerra Mundial, na linha de frente. E ele disse que ele muitas vezes teve como serviço estar à noite numa trincheira como vigia. Trincheira um pouco mais avançado, de onde estavam as tropas, para ali, então ele, mais um ou dois, dar um alerta se algum inimigo se aproximasse. E lá estava à noite. Ele disse, é uma coisa tremenda essa experiência. Você fica ali naquela trincheira, olhando à noite, escuro à distância, ver se vai surgir alguém, e você fica com os nervos à flor da pele. Será que a qualquer momento surge um número de inimigos atacando? E ele me disse, inclusive, cada estalinho que acontecia ali no mato era uma razão para se assustar e olhar. Eu e você, meus irmãos, estamos então nesse confronto. É preciso vigiar, ficar alerta. E é preciso também falar, quando é preciso, contra o erro. Batalhar, insistir que batalhassem pela fé. É preciso se posicionar, separar o erro da verdade. Verdade misturada com erro, que era o caso aqui, não serve. É a fé entregue de uma vez por todas e só ela. É preciso vigiar, é preciso falar, é preciso se posicionar. Meu irmão, minha irmã, você e eu caminhamos neste mundo difícil, mundo complicado. Talvez tenhamos problemas em diversas áreas da vida que este mundo conturbado nos trouxe, nos traz, tantos aspectos. E nós precisamos batalhar pela nossa fé íntima, subjetiva, pedir a Deus que nos fortaleça. Mas o Senhor o fortaleça, mas o fortaleça também para se engajar nesse confronto, para preservar a verdade do Senhor Jesus Cristo no seu coração, na vida da igreja. Que eu e você possamos sempre nos engajar no confronto. Jamais buscarmos a isenção. Irmão, você olha a mídia de tantas formas, você, minha irmã, se expõe à mídia. Fique atento, se posicione. Você vê a escola que os seus filhos frequentam, fique atento, se posicione. Você ouve a conversa dos parentes, influenciados pela cultura, pela mídia, formatados por ela. Fique atento, fale, se posicione. Cuidado, engaje-se no confronto, que o Senhor assim nos preserve. Vamos orar.